Sejam bem-vindos ao meu vídeo 33. Nós vamos abordar neste vídeo os temas relativamente ao FMI, que diz que a Europa, a China estão em recessão, a guerra na Ucrânia versus a pior crise para a Europa, as taxas de juros 0% e o boom do imobiliário, mais o boom das bolsas, e o Banco Central Europeu mais o FED, que é o Banco Central Americano, e a inflação temporária e transitória. Portanto, estes são os temas que nós vamos abordar, e espero que vocês gostem. Relativamente a estes temas, pergunto a vocês, portanto, um terço da economia mundial está em recessão em 2023. Quem é que diz isto? Diz o FMI relativamente a este assunto. E então, esta notícia faz relativamente a este e faz um foco que diz que um terço da economia mundial entrará em recessão em 2023 e alerta o FMI. Portanto, eu não vou ler a notícia toda, mas vou só ler o título geral. Portanto, em 2023 será mais difícil do que em 2022, com as economias dos Estados Unidos e da China a desacelerará e a guerra na Ucrânia e com o aumento da inflação e das taxas de juros. Portanto, a Kristalina Georgieva notou que este ano será mais difícil do que em 2022, uma vez que as economias, quer dos Estados Unidos, quer da China, têm vindo a desacelerar o seu ritmo, ao mesmo tempo que continua a guerra na Ucrânia, em que há um aumento da inflação e das taxas de juros. Portanto, as perspectivas não são fáceis para o que está a acontecer para a Europa, principalmente, porque os Estados Unidos, como vocês sabem, têm as suas reservas, quer de petróleo, quer de gás, e a Europa não tem nada disso. E, portanto, um terço desta economia mundial está em recessão, é o que diz a presidente do FMI, porque as três grandes economias, quer a Europa, quer os Estados Unidos, a China, estão todas a desacelerar ao mesmo tempo. Portanto, a presidente do FMI acrescenta que enquanto os Estados Unidos podem evitar uma recessão, mas vê a União Europeia severamente atingida pela guerra na Ucrânia e que metade da União Europeia entrará em recessão em 2023 e a China enfrenta o mesmo destino. Portanto, isto só referindo em termos deste tema, tanto o Japão, como vocês sabem, teve a sua maior taxa de inflação em 7 décadas, portanto são 70 anos, portanto são dados desta semana que passou. Portanto, as sanções que os Estados Unidos impuseram à Rússia não estão a punir o presidente da Rússia, o Putin, mas sim a punir o povo em geral, o povo mundial. Como, por exemplo, a China contraiu a sua indústria de manufatura no mês de dezembro a um ritmo mais acentuado do que nos últimos 3 anos. Portanto, a atividade económica chinesa, neste momento, levou um grande arrumo com a política de zero casos de Covid-19. Portanto, são tudo mais notícias, tanto umas atrás das outras, tanto os Estados Unidos como os embarques que têm feito à Rússia estão a fazer a situação piorar cada vez mais à medida que aumenta a gravidade da guerra Rússia-Ucrânia. Portanto, a realidade é esta em 2019, no novo ano 2020, em que a Alemanha estava apenas a um bocadinho de entrar em recessão, portanto, isto voltando a 2019, e vamos então voltar a setembro de 2019, em que realmente, se vocês forem reparar, há uma notícia que é muito interessante nessa altura, em que se vê que realmente há. Portanto, eu passo a mostrar-vos aqui esta notícia, em que diz, portanto, estamos a falar em 2019, portanto, 21 de setembro, uma notícia da Reuters, em que diz que o FED, que é o Banco Central Americano, deve injetar dinheiro nos bancos dos Estados Unidos. Isto para quê? Para que a Federal Reserve planeia injetar este dinheiro no sistema bancário dos Estados Unidos até ao início de outubro, portanto, uma tentativa de evitar outra perturbação do mercado. Mas os analistas veem a necessidade do Banco Central propor correções ao longo do prazo. E o que é que isto faz? Portanto, as taxas de juros no mercado da recompra dispararam para níveis não vistos desde o auge da crise global do crédito em 2008. Portanto, isto é uma má notícia. Portanto, estamos em 2019. Portanto, os bancos e o Wall Street continuam com esse mercado de 2,2, atenção, trilhões de US dólares em recursos para financiar os empréstimos e as operações em outros mercados, incluindo ações e títulos. Portanto, as taxas no mercado da recompra, que é o Repo Market, bateram 10% na terça-feira 17, portanto 2019, impulsionando outras taxas de curto prazo
E o que é que isto aconteceu? Portanto, o Banco Central dos Estados Unidos entrou numa ação no início da terça-feira desse ano, colocando o dinheiro temporário em larga escala pela primeira vez em mais de uma década para analisar o nervosismo dos mercados. Portanto, os mercados já andavam nervosos nessa altura e, portanto, isto já são notícias de 2019. Portanto, não são notícias boas. E o que é que se lembram do mercado da recompra? Portanto, que é o mercado das operações compromissas do repo market. Portanto, é um importante fonte de recurso para as grandes instituições financeiras, tanto no setor dos bancos não depositários, e cresceu para rivalizar com setores de bancos depositários tradicionais. Portanto, o que fez o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, injetou 10 trilhões de dólares americanos entre setembro de 2019 e janeiro de 2020 para que eles continuem a bombear os mercados, porque precisam de mais dinheiro barato, portanto abaixo de 0% ou mesmo até negativo. E agora vamos passar por outro caso bem mais grave, que é a guerra do Covid-19. Como vocês sabem, portanto, os governos bloquearam o mundo todo, portanto, todo o mundo ficou fechado em casa, quer o comércio local, quer o pequeno comércio, as grandes empresas, etc. E estamos a falar sobre porque é que a China está com tantos problemas com a política de zero Covid-19, pergunto a vocês. Então, os negócios que os governos destruíram na China e em todo o mundo são incalculáveis. Tanto vocês vendo e falando da União Europeia, por exemplo, agora, tanto a Itália, a Grécia, a Espanha e Portugal, e agora falando da Itália e comparativamente o que o FMI falou acerca da Itália, é que alertou que a Itália está a enfrentar a pior crise financeira de todos os tempos em relação ao nível do endividamento do governo, e vejam o que aconteceu com os negócios, quer em Itália, quer em toda a Europa. Portanto, agora vamos juntar tudo em termos de o que é que aconteceu com o Ripple Market, com o Covid-19 e com a política zero casos Covid-19 na China, e, e quando começou a guerra do Covid-19, os governos trancaram tudo em casa e ninguém podia trabalhar. Portanto, temos aqui algum dinheiro que é barato, que é o dinheiro para manter as pessoas caladas, como por exemplo com os cheques que aconteceu nos Estados Unidos, em que as pessoas estavam em casa, mas estavam a receber dinheiro, e tem de estar calado porque aqui está algum dinheiro que vocês todos têm um negócio. E aqui vamos dar mais dinheiro para a pessoa se manter calada. Portanto, os negócios estavam a falir, mas as pessoas iam recebendo dinheiro e, ao mesmo tempo, umas coisas compensavam as outras. Portanto, passamos a ter taxas de juros 0% e, em muitos casos, até negativas. Portanto, resumindo e concluindo, os Estados Unidos, durante quanto tempo é que tiveram estas taxas negativas, e a Europa, quantos anos também teve estas taxas negativas? Pelo menos na Europa, pelo menos 8 anos com estas taxas de juros negativas. No entanto, nos Estados Unidos, a política de taxas de juros zero ou até mesmo negativas, os mercados, quer nos Estados Unidos, Europa, Japão, já deviam era ter caído com uma crise no ano 2020. Mas a seguir vêm as notícias das televisões, dos próprios mídias e os próprios jornais, que tivemos um boom imobiliário em Portugal, tivemos um boom imobiliário nos Estados Unidos, um boom imobiliário no Reino Unido, em Espanha, etc. E não só para avançar com isto mais, tanto tínhamos também um boom económico das empresas tecnológicas, como vocês sabem, Amazon, Apple, Tesla, a Zoom, etc. E todas estas pessoas normais compraram ações destas empresas. E tudo foi comprado com dinheiro barato. Foi injetado no mercado financeiro. Portanto, voltando aos factos da Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, e da Janet Yellen, que é a chefe do Fed, que era anteriormente, que era o Banco Central americano, e que agora é secretária do Tesouro nos Estados Unidos, tal como junto com o Jerome Powell, que é o atual presidente do Fed, que é o Banco Central americano, há quase 2 anos para cá, a narrativa e as políticas que são as mesmas, de juros baixos para cada vez mais injetar mais dinheiro na economia. E o primeiro discurso qual foi? O primeiro discurso foi que não há inflação, é apenas temporária. Depois disso, não é apenas uma inflação temporária, passou a ser uma inflação transitória. Portanto, eles sabem o que é bem real a inflação. Então, assim, estas pessoas sabiam que podiam, neste caso, com estas
estes discursos podiam continuar a bombear as economias com dinheiro barato. Agora aqui está a grande mentira. No segundo discurso que agora estão a dizer que a inflação será bem melhor, portanto mais baixa, porque foi causada e apenas pela guerra da Ucrânia e pelas interrupções na cadeia dos abastecimentos. Não pela injeção do dinheiro barato na economia, portanto, ao longo destes anos todos, décadas, e da política europeia, americana ou mesmo japonesa, e das taxas de juros zero ou mesmo negativas. Se a Reserva Federal e o Banco Central aumentar as taxas de juros em fevereiro, nem que seja 0,25%, vai continuar a pressionar os mercados para irem para baixo e caírem a qualquer momento. Portanto, no entanto, o Banco Central Europeu, tal como o Fed, o Banco Central Americano, pode ser menos agressivo em aumentar as taxas de juros. E é por isso que estamos a ver os preços do ouro a subir cada vez mais, e é aí que eu indico que realmente isto não é dinheiro, isto é dinheiro fácil e é dinheiro barato. Portanto, vendo vocês, no entanto, se vocês ainda não subscreveram o meu canal, subscrevam o meu canal, façam um like e cliquem no sino para ter todas as subscrições. Portanto, ouçam os meus conselhos, subscrevam o meu canal e partilhem os meus vídeos pelo maior número de amigos e repitam também os vídeos novamente. É que ouvindo e repetindo novamente os meus vídeos é que vão assimilar ainda mais as minhas ideias. Portanto, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Até já.